Cara, o futebol é incrível. É absurdo o que é o futebol, o que ele pode conseguir, o quanto que ele pode emocionar. Esse vídeo é para falar um pouco dessa vitória da Atalanta 3-0 na final da Europa League para cima do Bayer Leverkusen, invicto na temporada, favorito para vencer o título, mas uma Atalanta que absolutamente dominou o jogo, foi senhora da partida, foi a deusa, já que a Atalanta é uma deusa do jogo. Mas antes de falar um pouquinho da partida, eu vou pedir permissão aqui para vocês para fazer um relato um pouco pessoal sobre um momento que eu já vivi com a Atalanta, com Bérgamo, a cidade de onde é a Atalanta, porque eu acho que tem algo de muito emocional. Tem uma história muito importante por trás desse título da Atalanta. É claro que também tinha uma outra história do lado do Bayer Leverkusen. Todos têm uma história, mas obviamente do meu lado aqui vou falar um pouquinho dessa história e dessa emoção e do sentimento que eu acho que significa um pouco esse título para a Atalanta. Antes de começar, aproveito logo para pedir para você deixar o like aqui para ajudar. Confere se você está inscrito no canal e deixa um comentário para ajudar no engajamento. Vamos lá, em 2020, quando eu ainda morava em Turim, a minha primeira cobertura fora de casa, ou seja, fora de Turim na temporada, foi em Bérgamo. Naquele ano eu fui fazer um jogo da Atalanta pelo campeonato italiano, inclusive. O estádio ainda estava fechado, né? Estádios ainda vazios por conta da pandemia. A gente vivia naquele momento uma segunda onda de pandemia, inclusive. E Bérgamo foi talvez a cidade mais atingida pela pandemia na Itália. Ela foi, inclusive, fez parte ali do início da pandemia na Itália. Eu estava, inclusive, naquele jogo no San Siro de Liga dos Campeões entre Atalanta e Valência, talvez, mas que foi no San Siro, porque a Atalanta não podia jogar no seu estádio por conta ainda das regras da UEFA. E aquele jogo foi um dos últimos encontros de multidão, assim, de torcedores antes de tudo fechar. Então, o norte da Itália, e em especial Bérgamo, foi uma região, enfim, um lugar muito, muito atingido pela pandemia. E a gente sabe que a pandemia tirou muitos idosos, né, da vida. E quando eu fui fazer essa cobertura, eu queria muito fazer aquela cobertura em Bérgamo, porque a Atalanta, naquele momento, era uma espécie de respiro numa cidade que estava sofrendo tanto. Vamos lembrar que era a Atalanta que, quando fez a sua estreia na Champions, na pandemia, naquela reta final que os jogos aconteceram, eram jogos únicos, né? Enfim, que a Atalanta perdeu para o PSG nas quartas de final. Mas era a estreia da Atalanta na Liga dos Campeões e era um time que estava dando ali, eu não vou dizer alegria, porque era muito, assim, muito maior, era muito maior o que estava acontecendo na cidade, mas dava um respiro, porque é um clube muito conectado com a sua cidade. E eu escutei de um torcedor, então, nessa minha cobertura, a seguinte frase, assim, ele falou: "Nós somos uma cidade sem avós e avós." Gente, vocês têm noção do que é isso? Assim, é difícil encontrar em Bérgamo, é uma cidade pequena, jovens que não tenham perdido um avô ou uma avó, ou os dois. Então, imagina se a vida sem avós e avós já é mais triste, imagina uma cidade sem avós e avós. Esse era um pouco do sentimento dos jovens em Bérgamo, e era de fato uma realidade. Muitos e muitos idosos em Bérgamo morreram na pandemia e a cidade ficou órfã de avós e avós. E desde aquele momento, então, assim, a Atalanta já tinha ganhado um pouco meu coração, mas aquilo foi definitivo. Enfim, eu sou apaixonada pelo futebol italiano, mas a Atalanta tem um lugar especial. E o time sempre foi um respiro, um retorno enfim, um momento de alegria ali para a cidade, para os torcedores. Então esse título significa muito para essa Atalanta. Por mais que a gente tenha um time modificado, com jogadores que mudaram muito, é um projeto que é o mesmo.
São 8 anos do Gasperini, né? É ele quem muda a Atalanta de patamar. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal antes do jogo, falando como a Atalanta jogava e dei mais detalhes, enfim, mais destaques de como o time joga, da importância do Gasperini para essa Atalanta. Mas é uma história que chega a um final, no sentido de ser um título agora, um final de temporada muito especial. É o título mais importante da história da Atalanta, foi o jogo mais importante da história da Atalanta. É um clube centenário, mas é um clube que, de títulos, tinha apenas a Coppa Itália lá nos anos 60, de futebol italiano, e aí tem títulos de Série C, de Série B, mas o mais expressivo era uma Coppa Itália nos anos 60 e agora na sua primeira final europeia garante o título para cima do Bayern de Munique. É realmente muito, muito importante esse título para a Atalanta num projeto que eu espero que continue. A continuidade do Gasperini, neste momento, ela está em dúvida. Se fala, talvez, nele fechar um ciclo no auge na Atalanta. Vamos ver o que acontece em relação a isso. Mas para fechar aqui, só para a gente destacar um pouquinho do jogo, eu falava do quanto que a Atalanta pressionava de forma incansável e sufocava a saída de bola numa marcação, muitas vezes homem a homem, no vídeo anterior. E foi assim que a Atalanta fez os seus primeiros minutos, talvez ali os seus primeiros 30 minutos, e foi assim que a Atalanta venceu o jogo. Porque o Bayern de Munique, a sensação é que sempre esteve numa energia e numa rotatividade abaixo da Atalanta, não conseguiu ter saída de bola, não conseguiu ter criatividade para sair dessa marcação da Atalanta, e no momento em que era bastante possível que a Atalanta diminuísse a intensidade, o que até fez no segundo tempo, e cansasse, o Bayern de Munique fosse lá e virasse o jogo, como a gente viu fazer em alguns jogos dessa reta final de temporada. Mas o Bayern de Munique nunca levantou a energia, nunca levantou a rotatividade, nunca aumentou o ritmo. Então a Atalanta conseguiu, no segundo tempo, administrar um pouco mais, ainda que não estivesse fazendo aquele mesmo jogo sensacional que fazia no primeiro tempo. Um grandíssimo jogo do Ederson brasileiro. Ele é o jogador da Atalanta que mais rouba a bola, que mais ganha duelos. Eu tinha até anotado aqui. Ele é o jogador que mais desarma e que mais ganha duelos nesse time. E uma noite absolutamente especial do Lookman, que nem é o artilheiro do time na temporada, né? O artilheiro do time na temporada é o Scamacca, mas que teve uma noite absolutamente, assim, sem palavras. Então, é um pouco disso. O Bayern de Munique não conseguiu aumentar o ritmo, levantar o nível, e a Atalanta fez um primeiro tempo, assim, perfeito, e conseguiu administrar no segundo tempo um Bayern de Munique que não conseguiu sair do jogo da Atalanta e não conseguiu levantar nem a sua energia, nem o seu jogo. Então, foi absolutamente merecido a vitória da Atalanta. Sei que muita gente estava torcendo pelo Leverkusen por toda a história da invencibilidade e eu acho que a temporada do Leverkusen tá sensacional, com título italiano, enfim, ainda tem Copa da Alemanha. E é um trabalho absurdo para uma equipe que também não é das maiores em termos de título. Mas para mim ficou bonito ter ficado para a Atalanta. E é isso. Videozinho aqui rápido no canal. Lembrando que teremos tudo às claras respondendo as perguntas de vocês. Vou deixar caixinha de perguntas lá no Instagram aberta nesta quinta-feira. Normalmente eu coloco o vídeo na quinta-feira, mas eu vou gravar o vídeo na sexta, tá? Porque nessa quinta eu tô em deslocamento para Bilbao, para a final da Champions Feminina. Já tenho muito conteúdo amanhã para gravação e como tem viagem também eu fico com o tempo mais curto. Então vou fazer esse vídeo na sexta-feira. Então já fica o convite aqui para você se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos por aqui. Confere se você deixou o like antes de sair do vídeo e nos comentários como você viu esse título da Atalanta. Conta pra mim e até o próximo vídeo. Valeu, gente!